presa. Bom, a Justiça de Minas Gerais ontem foi procurada quando ela foi questionada. Boa noite, gente. Bom, Marcelo, Fala, Fabiano. Boa noite, cara. tudo Boa bom? noite, pessoal. Tudo jóia? Muito bem. Então, vamos começar este Cinepsi, que é um Cinepsi de aniversário. Faz exatamente um ano. Meu pai me mandou agora, eu não tinha visto. Meu pai me mandou aquelas coisas de Instagram, que apareceu stories de um ano atrás. E foi exatamente um ano atrás, dia 19 de março do ano passado, que a gente fez o primeiro, que foi o Na Natureza Selvagem, que foi uma sugestão do Eduardo, que começou o Instituto Begassi com o Fabiano, com a Thaís e com a Gabriela, que teve com a gente no Cinepsi que a gente fez do Dia Internacional da Mulher. Muito bem. Então, Fabiano, queria começar, claro, te agradecendo a presença aqui nesse grupo, que é um grupo muito querido e importante para mim. Os encontros têm sido sempre bem instigantes, assim, muito legais. Tem uma galera que gosta de debater, então eu imagino que vai ser assim. Eu acho que esse foi o filme que despertou mais paixões de todos os lados ali no nosso grupo, né, de WhatsApp. Você acompanhou ali a discussão. E queria então pedir para você se apresentar, porque eu acho que não precisa muito protocolo né, essa burocracia sempre de começar as coisas muito sérias com apresentações formais. Eu gostaria que você se apresentasse como achar melhor. E depois o grupo, pelo menos a maior parte das pessoas que está aqui, já sabe que não é uma palestra, mas é uma conversa em que você vai aí falar sobre os seus interesses, o que despertou teu interesse nesse filme, qual exatamente a leitura psicanalítica, por assim dizer, que você fez ao assistir ou reassistir o filme. E aí a gente vai conversando, cada um vai puxando um fio e nós vamos batendo um papo com você, te perguntando coisas, tá bom? Mas é um papo tranquilo. Então é isso, gente. Sejam todos e todas muito bem-vindos, tá? Vamos lá. Fabiano, te passo a palavra. Vamos nessa. Valeu, Marcelo. Primeiro eu te agradeço, cara, pela minha, né, pelo convite, também por ter dado a sugestão, porque é um filme que estava na crista da onda, assim, né, por ter ganhado o Oscar, né, obviamente. E, e eu gostei muito do filme, por uma série de razões, e justamente por isso eu até pedi assim, pô, eu queria falar um pouco sobre o Anora, porque me fez pensar certas coisas sobre questões vinculadas à psicanálise, claro, né? Especialmente sobre a noção de sujeito, eu acho que eu vou falar um pouquinho mais, mas também outras questões, pensando assim no que eu ia dizer hoje, questões vinculadas à minha outra formação, que é a formação em ciências sociais. Eu acho que tem questões sociológicas, antropológicas interessantes que eu acho que os psicanalistas precisam pensar também. Aí eu estou advogando também uma certa relação necessária entre uma certa forma de pensar da sociologia e da antropologia e como isso pode ser importante em termos clínicos ou psicanalíticos. Eu acho que o filme traz algumas questões relacionadas a essa relação. Então, né, me apresentando, né, eu sou Fabiano, eu sou um dos fundadores do Instituto Bergassi, como o Marcelo falou. Bom, eu sou psicanalista em formação, lacaniana,
né? Já estudo Lacan já faz uns anos. A minha formação acadêmica, na verdade, veio da história e das ciências sociais. Então, eu tenho formação em Histórias e Sociais e Antropologia, especificamente. E, então, a minha entrada na psicanálise, né, foi especialmente via Freud. E foi justamente pelos chamados textos sociológicos do Freud, né? Quer dizer, de que maneira o Freud me chamou a atenção para certa relação fundamental entre aquilo que a gente chama aqui, né, da dimensão do sujeito e aquilo que a gente chama de cultura e sociedade. Né, como pensar essa relação, há uma separação, de fato, fundamental entre aquilo que a gente chama de sujeito, pessoa, ou a sua versão moderna, indivíduo, e aquilo que a gente chama de sociedade, cultura, né? Quer dizer, essa era uma questão que sempre me perseguiu nas ciências sociais, e o Freud me fez olhar a partir de um outro lugar, que as sociais não tinham me apresentado, vamos dizer assim. E foi a partir disso que eu entrei na psicanálise, né, com certas provocações freudianas, e depois isso me levou a Lacan, né, pelo Lacan, de certa forma, ter radicalizado essa discussão entre essa divisão ou esse dualismo bastante moderno entre aquilo que a gente chama de indivíduo e sociedade, né? O Lacan vai propor uma forma bastante radical de se pensar essa divisão ou essa não divisão, essa não separação entre aquilo que é da ordem do social, do cultural, e aquilo que é da ordem que a gente poderia chamar do sujeito, né? Então, esse é um pouquinho o meu caminho pela psicanálise, de certa forma, foi por esse lugar que eu enxerguei a Nora. Veja, eu queria começar falando um pouquinho, né, assim, fazer um resuminho rapidinho do filme, assim, a maneira como eu vi o filme dividido pelo diretor, né, pelo Sean Baker, e, de certa forma, qual é o fio condutor do filme, né? Então, eu queria falar um pouquinho disso, dessa divisão que ele faz do filme, divisão também imagética, estética, porque o filme tem, né, a maneira como a fotografia do filme é dividida é bem marcada, né? Você tem 3 atos, 3 momentos em que o filme é dividido, mas ao mesmo tempo tem um certo fio condutor ali que vai do início ao fim do filme, né? Uma coisa interessante do Sean Baker, não sei se vocês já assistiram outros filmes do Sean Baker, né? Ou o Tangerine, ou a Operação, ai, como que é o nome? Operação Flórida? Eu sempre esqueço o nome do filme. Isso. Ou Red Rocket, né? São filmes. O Sean Baker é um diretor jovem norte-americano que ele tem como, digamos assim, como tema fundamental sujeitos ou corpos ou, né, de que eu chamaria de dissidentes ou marginais na estrutura social norte-americana. Esse é sempre um tema fundamental do Sean Baker, né? Aliás, o Projeto Flórida é uma belezinha também, né, É um Fabiano? grande filme. Filme É o meu muito favorito legal, né? dele. É o meu É favorito muito bom o dele, filme. inclusive. É o meu filme favorito do Sean Baker, o Projeto Flórida. Eu acho um filme muito bem pensado, assim. Mas é interessante que o Tangerine também e o Red Rocket são filmes que têm como protagonistas sujeitos marginais ou barra dissidentes em relação à estrutura social norte-americana. Então, são, né, um filme que trata sobre um corpo trans, é um filme que trata sobre trabalhadores do sexo, ou seja, a pessoa está posicionada socialmente num lugar que a gente poderia considerar como marginal na sociedade americana, e são pessoas que têm que se haver ou têm que lidar com certas fantasias e certos sonhos bastante comuns na sociedade americana de ascensão social e econômica, né? Quer dizer, as pessoas têm que se haver, ou têm que lidar, ou elas lidam, a sua revelia, com certas fantasias em relação ao modo de vida americano, né? Você sabe que o Sean Baker, quando eu conheci o Sean Baker, um pouquinho antes da Nora, ele me faz lembrar muito, em termos de espírito, assim, temático, um diretor inglês que eu gosto muito, só que os filmes são muito diferentes, mas digamos, o tema e o espírito eu acho muito parecido. Eu acho a primeira vez que eu assisti os filmes do Sean Baker, ele me lembrou muito Ken Loach, o diretor inglês, né, que normalmente trata assim de gente como a gente, de sujeitos, né, de classe operária ou de classe baixa, ou de certa forma sujeitos marginalizados,
que tem que se haver com uma estrutura social absolutamente complicada, fodida, e dinâmicas de ascensão social absolutamente difíceis, né? Então ele me lembra muito Ken Loach, só que o Ken Loach tem uma certa secura inglesa e uma certa forma de se fazer filme bastante inglesa, e Você aí isso faz ser sabe, diferente. Diga, Marcelo. você sabe que o meu colega lá no Centro Cultural da UERJ, ele, o responsável pela área de cinema, o Caio, ele foi passar o Daniel Blake do Ken Loach Uhum. pro pessoal da Universidade da Terceira Idade, que eles têm lá na UERJ, que é um projeto bem bonito lá com os aposentados. E foi uma péssima ideia, rapaz, porque aquele personagem, né, ele só se pode. E aí os velhos começaram a chorar, rapaz, e foi uma choradeira, virou uma sessão assim, muito triste. Então é mais pesado mesmo, acho que ele tem alguma coisa ali diferente, né? É uma secura, né? E uma normalmente você termina destruído nos filmes do Ken Loach. O fim do filme você tá acabado, porque ele mostra uma certa crueza de como o capitalismo funciona em várias dimensões, né? E como no fim das contas realmente não tem final feliz mesmo, né? Quer dizer, a pessoa termina, ela, digamos assim, né, vou usar um termo chulo, mas ela começa fudida e termina fudida, né? De certa forma. Mas o Sean Baker, ele tem, digamos assim, essas trajetórias são de pessoas que estão nessa condição de marginalidade, digamos assim, uma certa posição social mais marginal, que vivem uma certa situação que ela se relaciona com uma fantasia, ou com um certo sonho, ou com uma certa possibilidade de ascensão social, né? E às vezes, e normalmente a coisa não dá muito certo, no fim das contas. Mas ela vive a fantasia, ela se relaciona intensamente com uma certa fantasia de ascensão social, né? Um certo American Dream, vamos colocar assim nesses termos, né? O Schembechler tem muito isso como característica do cinema dele. E a Nora tem um pouco esse caminho, né? Como eu tinha falado, né? Muita gente tem dividido. Eu acho que o filme de fato é dividido em três atos ou em três, né? Assim, três mini histórias, em três formas de se fazer história, né? A primeira delas é que vai ali até os 45 minutos, mais ou menos, de filme, que é um primeiro momento que o Sean Baker mostra o cotidiano do trabalho da Nora, né, de uma forma que eu acho que é a forma como ele demonstra o trabalho da Nora e a maneira como a Nora trabalha, isso já tem uma questão interessante que eu quero falar um pouquinho. Mas tem esse começo que mostra o cotidiano do trabalho da Nora, né, como uma trabalhadora do sexo, uma stripper, né, que mora num bairro russo bastante distante no Brooklyn, né, Brighton Beach, pertinho de um parque de diversões muito famoso chamado Coney Island. Eu tive a oportunidade de ir a Coney Island, e é assim, de metrô de Manhattan a Coney Island é uma viagem, é longe. Então, tem até uma cena na Nora em que ela está no metrô, né? Quer dizer, ela faz uma viagem longa até a boate dela, porque a boate dela fica em Manhattan, né? Então, mas é uma amadora de Brighton Beach, de uma comunidade russa enorme em Nova York, e vive nessa região do Brooklyn. E no começo do filme você tem, de certa forma, a demonstração do cotidiano de um trabalhador precarizado, né? Que é a Nora, no caso, N. Né? Pega o metrô num certo horário, vai para a boate, trabalha a noite inteira, volta de manhã para dormir e mora numa casa que fica do lado do trem e faz um barulho desgraçado, né? Quer dizer, é o dia a dia, o cotidiano de uma trabalhadora precarizada, né? E nessa primeira parte que aparece esse personagem que, digamos assim, vai oferecer essa fantasia popular, bastante conhecida no capitalismo contemporâneo, e também tem uma questão de gênero muito marcada aí, que é essa fantasia de dar ascensão social pela via do casamento, que é o Ivan, né? O Vanya. Então ele aparece na boate, como ela é de família russa e fala russo, ela é colocada nessa posição, bom, vá atender aquele menino, né? E é ali que a história se desenvolve e até o momento em que ah, o Ivan pede ela em casamento e se abre essa porta dessa fantasia, né? Que a gente pode chamar dessa fantasia da Cinderela, enfim, a gente vai chegar lá. E aí você tem o segundo momento do filme, depois do casamento propriamente dito, que é a parte, digamos assim, talvez mais cômica do filme, que é uma espécie de uma comédia de perseguição, né? Assim, me lembrou algumas comédias dos anos 80, assim, uma certa comédia frenética de perseguição, onde aparecem certos capangas
que têm uma certa dificuldade de assumir a função capanga também. A gente pode falar um pouquinho sobre isso, porque eles não se encaixam muito bem numa certa função capanga, né? São sujeitos meio tronchos também naquela função, que é bastante interessante e vira uma coisa meio que cômica. É bastante cinzenta essa parte, na verdade, porque eu revi o filme aqui em casa, né? E eu fiquei com a sensação de como essa segunda parte é uma parte bastante cinzenta, no sentido de que você tem certas cenas que demonstram uma relação de violência e de poder muito marcada, mas ao mesmo tempo os personagens que assumem essa posição de violentadores ali da N, né, os capangas, eles não assumem totalmente, eles assumem de uma forma meio troncha. Então é uma parte muito cinzenta, eu acho muito interessante essa parte, né? E aí depois você tem a terceira parte do filme, depois que você tem a busca pelo Ivan, pela cidade, ele sai também tem uma cena que eu acho magistral psicanaliticamente, esse ato de sair correndo é absolutamente maravilhoso, né? Quer dizer, a partir do momento que ele descobre que os pais vão voltar, porque ele sabe que os pais não vão aceitar o casamento, ele sai correndo. Eu acho isso psicanaliticamente muito interessante, o fato de ele sair correndo, né? Quem nunca quis sair correndo, né? E depois você tem a terceira parte do filme, que é, de certa forma, a Nora, ou a Anne, lidando com os cacos de uma certa fantasia que se quebra, uma fantasia que racha e se desfaz. E ela, digamos que essa terceira parte em que ela se dá conta que, de fato, não vai dar, o casamento não vai dar certo, não vai acontecer, de fato ela vai ter que se separar, né? É um momento em que a Anne psiquicamente vai lidando com a quebra de uma fantasia. E a maneira como ela lida eu acho bastante interessante, porque ela apela várias vezes a uma certa racionalidade do Ivan, dizendo assim, mas você é um adulto? Isso foi uma relação consentida. E aí, né, digamos que estruturalmente, a estrutura diz para ela, não interessa que foi uma relação consentida, racionalmente estabelecida. Há uma impossibilidade estrutural de você se casar com aquela pessoa, né? Mas ela joga, digamos assim, com essa racionalidade na terceira parte do filme várias vezes, né? Ele diz assim, bom, ela apela à adulteza do Ivan, mas Ivan, você não é mais uma criança, mas ele vive e se comporta como uma criança, né? Mas ela apela, diz, Ivan, seja adulto uma vez na vida. Então ela é interessante como ela apela racionalmente várias vezes a racionalidade do adulto numa situação em que há uma impossibilidade estrutural de se manter aquela fantasia, né? Essa é a terceira parte do filme que eu acho muito interessante, assim. Mas, enfim, essa é a divisão em três, né? E você tem aquele final, que a gente pode até falar depois. Enfim, eu queria falar... Não sei se alguém quer fazer algum comentário, a gente pode me interromper, tá? Porque daí eu quero falar um pouquinho de cada parte, especificamente dessas três que eu fiz rapidamente. Não sei se quem quiser falar pode levantar a mão, tá, gente? Pode me interromper, tranquilo. Ana, você quer falar? Você tinha levantado a mão lá. Ana quer falar. Fala, Ana. Ana, a gente não tá te ouvindo. Não estamos te ouvindo. Você está sem áudio. Ixi, está sem áudio, Ana. Ô, Ana, tira esse fone aí e vê se funciona sem fone. Bom, Isso, vê se troca de então fone e daí segue. você fala. Logo mais, tá bom. Mas, Vamos lá. né, então você tem esses três grandes atos ou partes do filme, e eu queria falar um pouquinho sobre cada um. É que eu acho assim, no fim das contas, ou a Nora, ou o Sean Baker, né, através da figura da Annie, eu acho interessante como ele vai demonstrando ao longo do filme como a Nora, o sujeito, a Nora, ela vai se enredando numa certa fantasia. Um grande outro, assim, bastante clássico, bastante, né, parte, digamos assim, da vida das mulheres norte-americanas. E ela vai se enredando aos poucos nessa fantasia. Só que a maneira como ela se enreda nessa fantasia não é uma maneira passiva, ou uma maneira meramente, digamos assim, né? Ela simplesmente ela é enganada, ou ela, bom, é uma pessoa muito infantilizada, que não dá conta, e simplesmente ela é invadida por esse desejo de encontrar um certo príncipe encantado que vai salvá-la dessa vida precarizada. Quer dizer, a maneira como Sean Baker vai demonstrando a entrada dela nessa relação com a fantasia da Cinderela é uma, digamos que é uma relação bastante ativa por parte da Nora.
Agora, não sei se a Ana conseguiu arrumar, quer falar. Tem mais alguém com a mão levantada, gente. Pode ver se alguém quer falar. Consegui. Agora vocês me ouvem? Sim, Oba! Boa noite, gente. Eu concordo muito com essa divisão que você vê no filme, e aí eu vou trazer o meu olhar de como é que o diretor foi construindo isso, né? A gente tem um começo de filme com a letra de uma música que fala que essa vai ser a noite das nossas vidas, né? Que é o dia da mudança. E aí tem uma série de mulheres ali se esfregando naqueles caras. E o primeiro diálogo que ela tem com alguém é dizendo: Oi, meu nome é Anne. Então, ali a gente se apresenta um espaço com aquela mulher, dentre todas, aquela. Então, ela é escolhida simplesmente por isso, como você disse, né? Criar, porque ela falava russo. Então, poderia ser qualquer uma. Né? Tem uma outra cena na calçada onde elas falam das tatuagens umas das outras. Naquele diálogo, elas estão apresentando qual é o tipo de homem com os quais elas se relacionam ali, né? Que são homens mais velhos, homens nojentos, enfim. E uma fala: Nossa, eu tenho uma tatuagem de um cifrão e você tem uma tatuagem de uma borboleta. Eu sou a puta. Então, tem um lugar que ela marca que ela não é prostituta, ela é dançarina. Então, ele traz essa marginalidade como tema na filmografia dele como um todo. Para mim, que conheço todos os filmes, poderia ser só mais uma parte daquelas histórias todas que se cruzam, né? Então, de repente, a gente tem esse russo, que é a antítese do sonho americano. E é ele que proporciona o sonho americano, não é ela. Tem uma inversão de papéis geopolíticos, né? E aí tem essa brincadeira, acho que em nenhum momento é um encontro de amor, não é paixão, né? A coisa está sendo acordada o tempo todo e está sendo dita. Ele diz para ela: Você quer ser a minha namorada por uma semana? Custa X. Eles negociam, então ele paga 15 no que ele pagaria 30 e ela faz por 15 o que ela faria por 10. A gente tem lugares muito bem marcados, né? Vão para Las Vegas, tem esse rolê todo, e o filme acaba essa primeira parte acaba com os dois na varanda, dando um beijo, essa lua de mel, e a câmera sai. A câmera sai e a gente tem um plano geral da cidade, corta para o cara dentro da sacristia. Aí a gente vai ter a apresentação desse segundo momento. Então, acredito também que seja um primeiro momento sobre ela, o segundo, a fuga do menino, foi assim que eu nomeei, e o terceiro, a mamãe vai à escola resolver o problema. E eu acho que em relação à primeira parte era isso que eu tinha para falar. tem mais alguém. Legal, Ana. Você me deu Dinalva, umas ideias pode aqui. abrir seu microfone, querido. Oi, Oi, boa noite, minha gente. Oi, Pessoal, diga lá. eu assisti o filme só uma vez, eu gostaria de ter assistido mais para assimilar mais. Mas uma parte que me chamou muita atenção da mãe é que assim, ela não queria saber, não procurou saber se o filho estava bem, se estava tomando droga ou não, se estava assim, com algum problema ou não. Mas o fato de ter casado, né, com uma dançarina ou prostituta, como eles estavam dizendo, era prostituta, né? Essa preocupação, né, do dinheiro, né? E uma coisa que me chamou a atenção que algumas críticas que eu procurei assistir falavam em tudo, menos na risada da mãe. A risada do pai, aliás, olha aí o ato falho. A mãe preocupada em desfazer o casamento e o pai, ele só ria, mas ele ria bastante. Aí me veio aquela questão, né? Quem era essa mãe que esse cara rico casou, ou se ela era rica, não sei. Quem era essa mãe que o pai do Vânia ria tanto, né? Naquela hora em que ela estava desesperada para acabar com o casamento do filho. Então, quer dizer, o filho poderia se drogar, né? Como ele só vivia se drogando, e ela não se preocupava com isso, mas se preocupou dele ter casado, né? E a risada do pai na hora, né? Olhava, só ria, só ria. Isso me chamou a atenção do porquê ele ri. Quem era essa mãe que ele casou, né? Antes. Quem era o pai. Então, cabe até um segundo filme aí, né? Eu não sei se vocês, assim, chamou a atenção também de vocês a essa questão.
Mas foi uma questão que assim, se alguém tivesse algo a comentar sobre isso, para quando eu assistir novamente eu captar mais informações. Era só isso. Bom, essa cena específica que se levantou do pai, eu acho que tem uma questão de gênero muito marcada aí, né? Sobre a maneira como os homens vivem o casamento, né? Qual é a Eu posição, acho a que é, função paterna e a maneira como os homens se colocam, por exemplo, né? Em relação ao casamento e na relação com o cuidado com o filho, né? É uma posição bem marcada do pai em relação à mãe, né? eu entendi que ele começou a rir porque, na verdade, a Anne começou a enfrentar ela. Exato, exatamente. E, e é uma coisa que, tipo, eu acho que ele achou isso bárbaro, né? Tipo, alguém tem coragem de enfrentar essa mulher que é tão, né, dura e cheia de si, né? Ou pode ser, ela ouviu umas boas verdades de uma prostituta. Veja só, você que cômico isso, não? Né? Mas, mas voltando, né? Tem uma coisa na primeira parte do filme, nesse primeiro ato, né, que eu tô chamando, que eu acho muito interessante, que é a maneira como o Sean Baker demonstra a relação da Anne com o trabalho. Não sei se vocês, né, prestaram atenção nisso ou não, mas o Sean Baker demonstra o trabalho da Anne de uma forma, assim, absolutamente trivial em termos das relações de trabalho. Então, de certa forma, a Anne bate cartão mesmo, assim, quase que, né? Quer dizer, ela é uma trabalhadora do sexo e o trabalho sexual é um trabalho. Então, ela chega num certo horário, ela tem uma certa cordialidade muito profissional no tratamento com os clientes. No começo, ao longo de todo o filme, prestem atenção na maneira como ela trata os clientes, uma certa formalidade, né, nas palavras, no como chegar nos clientes. Bastante profissional. A Anne é bastante profissional. Eu acho que o Sean Baker demonstra isso de uma maneira muito interessante. Ela é bastante profissional no trabalho dela. É muito interessante que um dos primeiros diálogos lá da parte que ela está na boate, tem um rapaz que é o cliente dela lá, que ela está dançando no colo do rapaz, o rapaz pergunta assim, a tua família sabe que você está aqui? Aí a Anne fala assim, sabe, sabe, a família sabe, você não é... Daí ela devolve a pergunta, e a tua família sabe que você está aqui, rapaz? Né? Quer dizer, o Sean Baker mostra de uma maneira bastante... o que eu acho interessante é a trivialidade do trabalho da Anne. Então, assim, muito da polêmica em relação ao filme se deu ou se dá por uma certa, na minha visão, por uma certa dificuldade que as pessoas têm em pensar o trabalho sexual. Né? Teve muito comentário assim, como é que um filme de puta ganhou o Oscar e toda aquela baboseira moralista, mas o Sean Baker faz um esforço muito interessante de mostrar como a Anne tem uma relação absolutamente profissional de trabalho, né? Tem uma outra, além da relação com os clientes, ela é muito clara em relação ao preço, em relação a quanto custa, a quanto eu quero, com o próprio Ivan, né? Ivan, ela, bom, isso vai custar X de você, e você vai ter que pagar em cash, porque é assim que a banda toca, né? São os meus serviços. Tem uma certa cena que é muito interessante nessa primeira parte, que ela, quando o Ivan paga a semana para ela passar junto, né? Que é o 15 mil em cash, né? Ela pede, bom, você até pode comprar uma exclusividade, mas vai custar 15 mil adiantados em dinheiro, e é isso. E o Ivan fala, bom, eu pago. Aí ela volta para a boate e diz assim, eu vou ficar uma semana fora. Aí tem uma espécie de superior dela na boate que fica, mas como assim? Você estragou toda a agenda, né? Aí ela fala assim, no dia que o meu patrão pagar direitos trabalhistas, no dia que ele me pagar os meus direitos de trabalhadora, eu fico. Mas você vai me pagar esses direitos, né? Os direitos trabalhistas básicos? O cara, eu não vou. Então eu vou embora. Legal, fica aí então. Né? Quer dizer, a linguagem dessa primeira parte do filme é uma linguagem bastante profissional das relações de trabalho da Anne. Quer dizer, o trabalho sexual, ela como trabalhadora sexual, o Sean Baker demonstra ela, bom, ela é mais uma trabalhadora precarizada, né? Assim, não é uma coisa muito simples, ela mora longe, é trabalhoso, mas a Anne se coloca nessa posição de que, bom, esse é o meu trabalho, é o meu trabalho, é o que eu faço.
para ganhar a vida, né? Quer dizer, eu acho muito interessante como essa primeira parte o Sean Baker limpa muito bem qualquer resquício de moralismo em relação ao trabalho sexual. Eu acho isso muito interessante sociologicamente, né? Essa é uma parte legal para a gente convidar o Paulo para se juntar à conversa, que o Paulo mandou uns vídeos lá para a gente assistir. Eu até não consegui responder ao último vídeo que ele mandou, mas que eram discutindo essa questão. Eu tenho a impressão, né, Paulo? O que que você nos traz? O que que você pensou do filme para trazer para o Fabiano? Não, eu tive, dá para ouvir? Eu tive uma preocupação inicial, mas de não se tomar, e vejo que vocês não estão fazendo isso, de achar, vamos analisar uma obra maior. Vamos analisar uma obra boa, uma obra que foi produzida, que por uma circunstância ganhou um Oscar, porque também não se produziu nada também de muito espetacular esse ano passado, e a preocupação era mais essa, né? Porque o que eu tinha visto sobre a Nora estava muito assim, tipo, quando a Nora passou a ganhar o Oscar, ela passou a ser valorizada de uma forma estúpida, como se fosse um referencial de cinema para todo mundo seguir. E eu achei essa postura em relação ao Oscar, em relação a prêmios, em relação a tudo, em relação à arte, muito perigosa. E eu, graças a Deus, eu estou vendo que vocês não estão indo por esse caminho. Agora, o que eu observei sobre o ponto de vista psicológico, eu vi dessas três partes a questão do espaço, né? Tem o espaço da boate, tem o espaço da casa reduzido, é, cortado pelo trem, e tem o espaço da mansão, né? E a gente vê que em cada um desses espaços existe uma cena de metrô também, muito rápida. Você vê uma vida que você não tem muita privacidade no trabalho, que é muito aglomerado. Depois você vai para uma casa que praticamente só fica ela e o Ivan, ela sozinha com o Ivan, é uma casa imensa. E como esses espaços representam na vida dela, né? Eu acho que a casa do Ivan para ela também foi um momento de passagem que ela nunca tinha experimentado estar em um momento de privacidade total e de silêncio, né? Porque a casa dela era barulhenta e o espaço da boate era congestionado. E a casa do Ivan era um espaço que pode representar liberdade, mas também pode representar uma certa diminuição do ser humano perante o material, né? A casa imensa, quando se faz em prédios imensos, se tem essa necessidade de reduzir o humano perante as construções materiais, estruturais e tudo mais. Não seria isso. A minha preocupação é que eu fiquei meio paranoico, meio neurótico no Zap foi porque os comentários na internet eram comentários muito glamorizando muito o filme, querendo extrair dele o que ele não existia nele, querendo supervalorizar o filme porque tinha ganho o Oscar. Se ele tivesse ganho o Oscar, ninguém estava falando dele. Mas gosto de ver que vocês estão colocando questões que fazem parte da linguagem, da mensagem e da linguagem do filme, sem nenhum tipo de exacerbação, nenhum tipo de admiração meio tiete, né? Digamos assim. Gente, antes de passar a palavra para o Fabiano responder o Paulo, eu queria dizer só que é legal que a gente tenha divergência nas leituras do filme. Então, é bom esse contraponto que o Paulo faz, porque é produtivo, né? Acho que o filme é bem provocativo, né, Fabiano? Sim, nesse sentido, porque me parece que de fato ele incorpora muito da linguagem de filmes comerciais, muitas vezes ruins, sobre esse tema, e eu tenho a impressão que ele joga mesmo, sim, com esses clichês em torno dessas personagens, né? E sim, eu acho que, Paulo, não se trata de auratizar o trabalho só porque ele ganhou Oscar ou Cannes, etc. Mas porque eu acho que ele pode ser produtivo, né? Os personagens são interessantes do ponto de vista
da psicanálise, até não tinha pensado nessa questão, Fabiano, do menino que foge, só foge, né? Assim, não vou enfrentar esse problema, não, foda-se, deixa a mulher para trás, sai correndo de casa, né? A Ana também anotou isso. Então, tem coisas legais para pensar. Acho que é para isso que a gente faz. Às vezes o filme não precisa ser também maravilhoso. Embora Não, exato. algumas pessoas tenham achado o filme maravilhoso, e tudo bem também, né, Fabiano? Uhum. Isso, exato. Eu acho que, né, tem uma questão subjetiva aí marcada sobre o que nos marca num filme, né? Tem certas formas de se contar a história, a maneira como os personagens são representados, né? Então, claro que para mim, a Nora não é nem o meu filme favorito do diretor, mas eu acho que um filme que o Sean Baker tem uma forma muito interessante de apresentar uma certa complexidade dos personagens, quer dizer, tem um certo, digamos assim, um certo teor de humanidade dos personagens que eu gosto muito de Sean Baker, que já vou passar a palavra para Ana, mas tem algo que é muito interessante da Annie, se na primeira parte, veja como isso é interessante em termos psicanalíticos, mas acho que é muito humano, quer dizer, se na primeira parte a Annie, ela, a gramática dela, os termos que ela usa na relação dela com os clientes, são termos absolutamente profissionais, capitalistas, pragmáticos, assim. Ela sempre fala sobre o dinheiro, ela fala, né, assim, ela tem uma formalidade muito característica ali daquele tipo de trabalho. Ela é uma funcionária, essa primeira parte, é muito interessante. Mas depois que ela se envolve com o Ivan, e depois ela, digamos assim, vê essa porta que se abre, que é, bom, a porta da ascensão social se abriu, porque de fato ele me ofereceu um casamento. E isso pode ser a porta para poder sair dessa vida de trabalhadora comum, precarizada. E a partir do momento que ela entra nessa porta e, né, se casa com o Ivan, na segunda parte do filme, em que a casa começa a cair, digamos assim, porque ela vai se dando conta que, bom, talvez esse casamento não funciona, ela muda a gramática dela, porque ela passa a falar em amor para defender o casamento. É muito interessante. Você, por exemplo, no começo do filme ela fala muito em dinheiro, né, transações materiais. E aí, quando os capangas da família do Ivan chegam, né, para dizer assim, olha, esse casamento não vai acontecer, ela sustenta dizendo, mas a gente se ama, mas foi consentido, mas a gente está apaixonado um pelo outro, né? Assim, ela muda a gramática, é muito interessante. Então, o que isso pode significar no caso da Anne ao longo do filme, né? Assim, bom, é a estratégia que ela encontrou para poder defender o casamento. Então, ela passa a falar a linguagem do amor, que é, né, em termos de legitimação do casamento, na sociedade ocidental moderna, as pessoas se casam por amor. Se casar por dinheiro é feio. Então, então nós nos casamos porque nos apaixonamos. Né? Vamos pensar em termos antropológicos ou sociológicos, o discurso do casamento é o discurso do amor no Ocidente moderno, né? Quer dizer, lembre-se que até o século XVIII, XIX, casamento era uma relação entre famílias, era um negócio entre famílias, essencialmente, né? Especialmente nas classes mais altas, e de certa forma ainda é para essa família russa, mas ela se utiliza do discurso do amor. Né? Mas o que eu acho interessante nessa passagem da primeira para a segunda parte, que não dá para saber muito bem, ou fica uma coisa meio cinzenta, sobre se de fato a Anne acredita na fantasia. Ela, assim, ela entra na fantasia. Bom, é a chance de uma ascender socialmente. E aí ela se casa, e eu lembro quando ela volta para a boate para anunciar que ela se casou com o Ivan, ela diz. Aí tem uma coisa do Sean Baker que essa parte eu achei a parte mais tonta do filme, que ela vai dizer assim, acho que vou passar a lua de mel na Disney, lá no quarto da Cinderela, né? Acho que o Sean Baker dá assim de bandeja para o espectador, assim, olha, estamos falando do complexo de Cinderela, né? Caso que ele dá de saiu um texto na New Yorker semana retrasada sobre isso, né? Sobre tem alguns especialistas que têm chamado de literalismo do cinema contemporâneo, né? Às vezes os diretores dão de bandeja assim uma certa interpretação do filme para as pessoas mastigarem, né? Assim, que legal, é isso mesmo. Né? Não dá muito espaço para especulação, digamos assim. Acho que é essa parte do filme que o Sean Baker faz isso, que eu acho que é quase uma espécie de pedágio do cinema. Gente, é uma especulação assim sobre cinema. Não sei se o Marcelo concorda comigo, mas é quase que um pedágio do cinema contemporâneo, né? Esses filmes recentes sempre tem uma cena que eles explicam mais do que deixam espaço para especulação.
né? Só um parênteses, tem uma cena na Substância que eu acho assim meio ridícula nesse sentido também, quando ela briga com as duas partes lá, né? A Sue e a original, elas brigam. Elas, de fato, elas entram as vias de fato, né? Elas brigam literalmente, assim. Eu assim, gente, falei, que literalização do filme, né? Quer dizer, as duas se encontram e brigam. Assim, eu não precisava, mas tudo bem, enfim. O Sean Baker tem essa cena no filme em que ela fala que gostaria de ficar no quarto da Disney, da Cinderela e tal, né? Mas o meu ponto é que nessa segunda parte do filme, o que era um discurso bastante racionalizado em relação aos clientes, ao dinheiro, muda a chave. E é uma questão que a gente fica assim, bom, sei que de fato a Anne entra nessa fantasia, e de fato ela está sendo emaranhada para essa fantasia, e depois ela vai defender com unhas e dentes, né, o casamento. E vai apelar a, bom, somos dois adultos que consentiu aqui, como assim? Ele é um adulto, ele pode decidir se ele quer casar, ele está apaixonado por mim, né? E essa mudança de chave no discurso da Anne eu acho muito interessante, assim, dessa passagem de uma relação bastante profissional com o trabalho com os clientes, aí quando chega o momento do casamento, ela aciona um outro discurso, né? Eu acho isso bem legal no filme. A Ana quer falar alguma coisa? Ana, desculpa, a Ana ficou com a mão levantada um tempão ali. Não sei Estou se você quer... pensando, na verdade, porque eu vi todas as coisas que foram colocadas lá no grupo, as coisas que o Paulo pôs, assim, vi com muito afeto até o fim todos os vídeos, mesmo que eu tivesse desejo de não ver a partir dos 3 minutos. Então, me interessa muito essa questão de como a gente faz cinema, de como a gente faz tudo e de como a gente principalmente faz psicanálise, com os temas, né, que no filme são muito morais e eles são uma resposta da própria crítica que o filme traz, né? Em algum momento desse segundo momento do filme, quando ele está atrás do menino, tem uma cena na lanchonete que ele vai às mesas, super Tarantino. Cara, é muito cinema, Paulo. Para quem saca de cinema, é um filme cheio de referências, nossa, cheio de brincadeiras e cheio de símbolos muito importantes, assim, por isso que talvez tenha esse louvor a esse cara, que é um cara que produz um cinema independente. Então, ele não responde aquilo que a cultura gostaria de vender, digamos assim. Então, ele transforma em incômodo. Então, eu tenho pensado muito sobre o que as pessoas me dizem. Me disseram, ou ouviram falar, né? Então, o Lacan lendo Freud, então vou eu ler Freud para eu falar do Freud, mais ou menos assim. Então, eu fui ver o próprio Sean Baker falando sobre o filme. E ele vai dizer sobre a dificuldade que tem sido de fazer cinema e de se pensar temas onde em todo momento a gente pode estar mexendo com pautas, a gente pode estar agredindo pessoas, a gente pode estar acionando gatilhos. E isso tem feito a produção cinematográfica se transformar em uma coisa muito morna e muito controlada. Ele usa essa palavra, controlado. Então, isso faz parte do discurso da cultura, que transforma tudo em hegemônico, né? Então, a gente tem uma cena na lanchonete que ele está ali tentando pegar o telefone, falar com o cara, eles estão comendo hambúrguer, né, na mesa, e ele fala para os meninos, assim, o mais velho, né, que poderia ser um personagem do Poderoso Chefão, vocês aqui só querem ficar no Instagram e no TikTok e comprar um tênis novo a cada não sei quanto tempo. Eu trabalhava com 16 anos, então ele também está pontuando uma América e uma Rússia. Ele também está fazendo críticas a extremos de coisas, porque também não é para se trabalhar com 16 anos. Então, eu acho que o filme ele permeia relações de trabalho, né? Esse menino, no primeiro momento, ele se apresenta como filho do pai. Quem é você? Eu sou o filho do meu pai, né? Dá um Google aí que você acha aí quem eu sou. Então, nada disso que está aqui é meu. Eu não sou um drug dealer, eu não sou um traficante de armas. Eu sou filho de um grande magnata. Então, esse menino, psicanaliticamente, ele transa como ele se joga, como ele joga videogame, né? Aquela coisa, né? Tem uma coisa assim, dessa
que vem, então, de repente, ele Ana, transa, e uma a grande gente está transa, com demora 15 minutos. dificuldade de te ouvir, o teu áudio ficou É, ruim de novo. Voltou. Mas teve uns momentos que a e gente não te ouviu. desculpa. Então, ele fazendo, então, apresentando relações de trabalho o tempo todo, a empregada que limpa, a mulher que transa, os capangas que correm atrás desse menino, né? Eu acho que a gente vai vendo isso o tempo todo, e o sexo é só uma das coisas que permeia. E aí eu estava lendo um texto sobre o Dogma 95, que ele vai falar sobre a importância do cinema independente romper com essa questão da hegemonia do discurso individual, que necessita do discurso da massa. E é por isso que a gente está implicando com o sexo nesse filme. Era isso que eu queria dizer. É, legal. Então, eu acho, Fabiano, que seria interessante, né, a gente. Porque, assim, dá muita vontade de falar de cinema nesse momento, né? Assim, porra, o filme brasileiro gerou uma comoção nacional, todo mundo torcendo e tal. Eu sou do time até que não acho o filme brasileiro tão interessante, mas claro que eu estava torcendo lá também, Fernandinha Uhum. Torres, até pro até pro próprio Walter Salles, né? Que eu assim, eu como um comunista não gosto de banqueiro, mas assim, eu acho que ele é um sujeito sensível. Então tava lá eu torcendo por ele também. Mas acho legal, Fabiano, você puxar para uma análise mais psicanalítica até do que cinematográfica, porque do ponto de vista do cinema vão entrar todas as idiosincrasias possíveis. Aí pode Uhum. entrar uma leitura um pouco mais próxima do Paulo, um pouco mais próxima da Ana. A Ana gostou muito do filme, o Paulo acho que ficou um pouco descontente do filme ter essa repercussão toda, porque não considera que seja um grande filme. Eu, particularmente, não acho que seja um grande filme, mas acho muito interessante para a gente pensar junto aqui. Então, vamos pensar, o que, do ponto de vista da psicanálise, chama mais atenção? Quais são os personagens que mais te puxam? Que momentos do filme talvez tenham te interessado mais, como psicanalista, assim, e cinéfilo, claro, mas do ponto de vista da psicanálise. Então, eu acho, né, isso que eu estava falando sobre a maneira como tem, né, desse começo, a maneira como a Anne vai operando com certos discursos. Eu acho que isso tem uma questão psicanalítica fundamental, quer dizer, como ela, a maneira como ela está posicionada, digamos assim, socialmente, implica numa certa mudança de discurso, né? Quer dizer, ela começa num discurso bastante capitalista, a gente poderia dizer, e depois ela passa para um discurso amoroso. Fala mais sobre amor e defende o seu casamento a partir de um discurso amoroso. Quer dizer, acho que esse é um primeiro ponto. Tem algo que eu acho muito interessante aí da ordem, de uma ordem mais psicanalítica, que é a maneira como o Sean Baker brinca com certas expectativas com certas imagens de gênero e certas imagens esperadas de relações de gênero. Eu acho que tem dois exemplos que eu acho assim incríveis no filme, que é a cena ou o momento em que os capangas da família russa chegam para acabar, né, com o casamento. E eu vi muita gente dizendo assim que essa é uma cena bastante cinzenta, porque eu vi uma amiga contando assim, nossa, eu fiquei com a impressão de que a Anne seria estuprada ali. A sensação, uma amiga minha, né, psicanalista, ela assistiu o filme assim, cara, me incomodou muito essa parte, porque eu fiquei com a quase certeza que ela seria estuprada. E é interessante como quando esses capangas chegam, né, o Igor, principalmente a figura do Igor é fundamental aí, é que eles são personagens, o Toros, o Garnick e o Igor, né? Esses três personagens que assumem, digamos, a função capanga, eles assumem a função capanga de uma maneira um tanto quanto troncha. Quer dizer, é claro que há uma violência, uma relação de poder marcada na cena, né? Eles amordaçam a Anne, porque, né? Mas é interessante, eles amordaçam a Anne porque ela dá um cacete neles. Isso é também um aspecto interessante do filme, né? Dessa cena, quer dizer, há um movimento em que a Anne, que está nessa posição desigual de poder, dá um cacete nos caras, e faz sentido ela dar um cacete nos caras, porque a Anne é uma trabalhadora do sexo, quer dizer, você pode pensar assim, bom, por que ela não daria um cacete nos caras? Eu acho que ela aprender a se defender é digamos assim, é um mínimo, né? Nesse contexto trabalhista em que ela vive, de poder de precariedade, saber brigar me parece ser uma condição importante. E ela dá um cacete no Igor e no Garni, e depois ela é amordaçada, né? Mas é uma cena que o Sean Baker joga muito com isso, quer dizer,
os homens que assumem a função capanga, eles não assumem de uma maneira assim, a partir de uma imagem clássica de que são russos extremamente violentos e eles vão botar para fuder mesmo e vão matar e vão agredir. Eles vão até um certo ponto e param, né, nessa cena. É muito interessante, quer dizer, o Igor se recusa, e depois essa recusa vai ter efeitos mais na frente do filme, mas eles vão até um certo momento, daí tem os momentos que eles são extremamente educados com a Anne, aí tem um certo momento que eles amordaçam a Anne, aí voltam uma posição de super educados com a Anne, assim, bom, né, calma, e o Sean Baker joga muito com essas expectativas, com certas imagens de violência de gênero no filme, porque os personagens não assumem totalmente certas imagens, função capanga, viril, uma certa virilidade esperada do capanga, e o Igor principalmente não assume. Um deles é um sacerdote. O cara tá fazendo um batizado, não é isso? Ele tá fazendo, que é o Toros, ele tá fazendo um batizado numa igreja ortodoxa armena, né? Então, e o Toros, que é esse personagem aí mais sacerdotal, ele parece ser, digamos assim, um amigo antigo. Ele é um funcionário da família, mas ele é mais do que isso. Ele é um personagem meio liminar, assim, porque ele também parece ser um amigo antigo da família, tem uma certa responsabilidade sobre o menino. Quer dizer, ele não é um mero capanga, ele é muito mais do que isso, né? O Igor entra um pouco nesse lugar, né? Depois, no filme, na segunda para a terceira parte, é uma espécie de tutor, exatamente, né? Nos Estados Unidos. Lá para frente, no filme, aí você tem a figura do Igor, né? Desse russo, também como a Anne, que mora no mesmo bairro, a avó dele mora no mesmo bairro, porque ele mora com a avó, parece ser recém-chegado aos Estados Unidos, e o Igor é esse ponto de identificação em relação a Anne, né? Assim, o olhar do Igor para ele em várias cenas é um olhar de, bom, estou tentando estabelecer, eu sou como você, uma certa identificação, né? Há uma identificação de classe aí marcada. Mas tem uma cena que eu acho muito interessante depois, que mais pro final do filme, quando tudo dá errado, ela se separa e eles voltam, o Igor e a Anne voltam para casa lá do Ivan para pegar as coisas e no outro dia ir embora, né? E eles dormem lá na casa e tem uma cena que eu acho muito interessante que a Anne olha para o Igor e faz uma pergunta assim, bom, eu acho que se o Garlic não tivesse lá, você teria me estuprado. E aí o Igor fala assim, mas como assim teria te estuprado? Eu não sou estuprador. E ela fala pro Igor, né? Você tem olhos de estuprador. Né? Essa é a frase que ela fala. E o Igor fica meio assim, mas eu jamais faria isso, não teria por que fazer isso. E ele diz assim, não, 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 eu não sou estuprador, eu não faria isso. E a Anne pergunta, por que você não faria? Assim, como assim? Um homem como você, um capanga como você, como é que você não me estupraria? Como é que você não assume essa imagem, né? Essa imagem marcada, digamos assim. Você se recusa a assumir essa imagem? Que coisa mais estranha, né? Ela tem uma dificuldade muito grande de lidar com uma certa imagem de gênero marcada, né? Um russo capanga, jovem, e ele não assume aquela posição, aquela função. E isso deixa ela muito confusa. É muito interessante, né? Tanto que ela pergunta, mas por que você não estupraria? Ele diz, não, por que não? E aí ela, digamos assim, apela à virilidade do Igor. Ele diz, mas você não faria porque você é uma bicha, você é um viado. Por isso você não me estuprou, porque você é um viado. Ela fala isso duas vezes para o Igor. Você não me estuprou porque você é um viado. Né? Quer dizer, você não foi viril o suficiente, porque você se recusou a assumir uma posição que está estruturado e marcado no meu imaginário. E você não a assumiu. E ela tem uma dificuldade psíquica imensa de lidar com isso. É muito interessante, né? Quer dizer, o Igor é essa figura que ele assume uma posição de violência, de relação de poder em relação a Anne, porque é ele que segura ela lá na parte que eles chegam, mas ao mesmo tempo ele se recusa veementemente a assumir essa posição clássica do capanga violento, estuprador em potencial. Né? E isso gera uma confusão interessante na Amy, né? Ela fica, bom, isso vai reverberar justamente na cena final do filme também, né? Mas o meu ponto, em termos mais psicanalíticos, é como o Sean Baker constrói os personagens para muito além das suas funções esperadas em termos de imaginário.
Então, todos os personagens se encaixam e não se encaixam nas suas funções. É muito interessante, quer dizer, os capangas, eles são muito mais e muito menos. Eles são sempre tão aquém e além da função e da imagem capanga. Quer dizer, e isso é uma coisa que é muito marcado no filme. Eu acho isso muito interessante em termos psicanalíticos, porque demonstra a complexidade muito maravilhosa do ser humano. A gente sempre está aquém e além dessas posições que nós somos colocados pelo grande outro, vamos colocar assim. E há certos discursos, imagens de gênero no filme que o Sean Baker trabalha, que os personagens sempre estão aquém e além. Quer dizer, eles são sempre muito mais e menos do que isso. Eles são sempre um pouco mais e um pouco menos. Não sei se entende o que eu quero dizer, quer dizer. Isso demonstra para mim, pessoalmente, demonstra uma humanidade muito interessante dos personagens do Sean Baker. Porque eles sempre estão aquém e além a certas imagens clássicas. Né? Isso é muito interessante, assim. Bem legal, Fabiano. Ó, a Cláudia tá levantando a mão, depois o Paulo, depois a Ana. E antes deles, eu só queria fazer uma observação que tem a ver com esse aquém e além que você está falando, que é um dos easter eggs, nem tão easter egg assim, mas que é a coisa dos nomes. Então, por exemplo, né, no final, um final muito bonito, o filme. Eu acho que é um dos pontos quase pacíficos, assim, de que o final é legal. Porque revela uma outra coisa, né? É diferente, tem um desvio. E ali tem uma questão do nome, que o Igor justamente fala para a Nora que ele gosta mais de Anora do que de N. E daí ele vai olhar lá o que é a Nora. E a Nora tem a ver com uma nobreza, um brilho e tal. O brilho. De algum modo, uma individualidade ou até um devir russa dela, assim, né? Porque tem essa coisa das identidades transitarem. A Ana falou disso até, assim, meio de passagem, né? Dessa coisa de um devir americano dos russos e um devir russo da Nora no final, porque Uhum. essa passagem de N para a Nora é passar de um N, que em inglês significa qualquer, então é qualquer uma, né, nessa situação ali que ela tá, ela pode ser qualquer uma, para a Nora, que é um nome, inclusive, muito pouco usual, e que aí talvez fosse a descoberta de uma possibilidade de encontro com alguma coisa que ela ainda não reconheceu nela mesmo, que é qualquer uma. Mas enfim, tô meio. Ele gosta de Anora, Anora é legal, e é um nome bonito, né? Mas ela prefere N, mas N é justamente essa qualquer. Cláudia, você, depois o Paulo, depois a Ana e o Fabiano, depois vocês deixem também o menino falar, porque senão nós tomamos conta do negócio aqui, que nós somos falastrão. Fala, Cláudio. Oi, Marcelo. Então, você já quase falou todas as minhas palavras. Eita! Nessa relação dela com o Igor, né? Lá na cena da casa, onde os capangas chegam, o Igor se senta no sofá e olha para ela e fala: Oi, muito prazer, meu nome é Igor, né? Qual o seu nome? E ela diz o nome dela. Na minha visão, ali começa o ponto de conexão deles. É ali que ele reconhece nela, ou melhor, é ali que ele consegue enxergar através dela, né, aquele personagem que ela tinha antes, ela se percebe vista por trás da máscara que ela usa, né, da profissional do sexo, daquela imagem que ela constrói, né, que ela usa para se relacionar e para se defender do mundo. Então, quando ele olha para ela e pergunta qual o seu nome, ou diz o nome dele, ou diz muito prazer, ali ela começa a se sentir devassada, eu acho. Ela começa a se sentir num lugar onde ela nunca esteve, que é naquele lugar onde alguém olha para ela, né, para o que está atrás, da Anne. E ali ela começa uma relação estranha com ele, essa coisa eles têm o tempo todo esse embate, né, ela provoca, ele não reage. É como se ela, exatamente como o Fabiano disse ali, como se ela esperasse que ele se comportasse como o macho escroto, que são todos os machos que ela conhece. E ele não atende essa expectativa, né. Ele continua ali
sendo aquele cara que está ali, ele segura ela, mas não, ele agarra ela, mas é para contê-la da própria fúria, para ela não se machucar, sobretudo. Ele fala isso para ela: eu estou te segurando porque você vai se machucar. Então não é para conter, a expressão de toda a raiva, não é para calar a boca dela, é para protegê-la da própria raiva. E ele vai construindo essa redoma de proteção velada, né. Foi assim que eu enxerguei na segunda vez que eu vi o filme, porque a primeira eu vi resmungando, a segunda eu fui vendo com olhos mais condescendentes, né. E acho que é um filme cheio de detalhes mesmo, né. Como o Fabiano bem disse lá no início, da questão do profissionalismo dela, concordo super, né. Inclusive porque ela é gentil com os homens, quando ela vira o rosto, e a genialidade dessa menina está no detalhe da atuação dela mesmo, ela vira o rosto dela é outro. A expressão do olhar dela, né, quando ela está falando com o cliente e ela vira para o dono da boate, o olhar dela é o da trabalhadora explorada, né, dessa coisa desigual. Então 2 coisas que eu queria, deixar marcado, que essa relação dela com o Igor, na verdade, acho que é a redenção dela, né, e é por isso que ela se joga lá no final, porque ali ela percebe que ela, que de fato ela testou até o último limite para tentar transformar ele num macho escroto, e que finalmente ela encontra um cara que talvez não seja, né, esse macho escroto. Então é o cara onde ela pode se jogar e mostrar a vulnerabilidade dela sem medo de ser atacada de novo. Então, acho que é mais ou menos isso. Obrigado. Fala, Fabiano, quer comentar? Acho que talvez seja melhor um por um, porque pode vir muita coisa aí, né? Eu não sei se. É. Não, eu acho, né, Cláudia, eu concordo com você, e tem uma coisa que eu acho interessante também, em termos mais psicanalíticos, é a Anne tem uma dificuldade muito grande de aceitar, digamos assim, essa proposta de identificação do Igor para ela, né? Quer dizer, o Igor tenta se aproximar e se coloca em uma certa posição de assim, estamos no mesmo nível do barco, né? Nós temos histórias similares, nós temos origens similares. E aí ele tem muita dificuldade em aceitar esse convite, digamos, identificatório do Igor, né? Mas por que que é a dificuldade? Aí tem uma questão de violência de gênero marcada, de imagens de gênero que dificultam o fato dela dar conta psiquicamente desse convite do Igor, né? Digamos que o Igor a convida a uma certa identificação de classe, né? E ela tem muita dificuldade de aceitar o convite, porque ela traz consigo toda uma história no corpo, na vida vivida, da relação com os homens, e com certas imagens de gênero que ali estão assombrando, né? Assim, todo momento ela tenta reiterar um certo lugar para o Igor que o Igor se recusa, e é um lugar clássico. Um russo jovem, capanga, potencialmente violento, e o Igor, bom, eu sou mais do que isso, ou menos do que isso, né? Ou menos e mais, digamos assim. E a Nora tem muita dificuldade de aceitar isso psiquicamente mesmo, ela não dá conta desse oferecimento, né, digamos, esse oferecimento do Igor, né? Eu estou chamando de uma certa identificação de classe, mas é um pouco isso, né? Quer dizer, ele olha para a Nora e diz, eu entendo um pouquinho dessa posição aí que você foi colocado. E a Nora, não, você não entende, você é de outro mundo, você é homem, né? E tem outras coisas envolvidas aí no meio. E a gente se conheceu numa relação complicada de violência, né, em que eu fui alijada de uma certa situação, então, psiquicamente, a Nora tem muita dificuldade de lidar com essa abertura que o Igor propõe para ela, né? E isso é sociologicamente, justamente, são imagens de gênero que estão circulando a Nora. E essa é a dificuldade dela, né? Eu acho isso no filme incrível, quer dizer, o meu, o meu ponto, né, em relação aos personagens do Sean Baker é mostrar como isso gera uma série de ambivalências no sujeito, uma certa assim, uma dificuldade tremenda de aceitar, por exemplo, né, assim, uma abertura. Olha,
tô contigo. E a pessoa não consegue dar conta, não dá conta. Não dá conta, porque você tem uma certa imagem, está assumindo uma certa posição que faz com que eu não consiga fazer laço com você, ou tenho uma dificuldade tremenda de fazer laço com você. Né? Mesmo que o outro, olha, estou te oferecendo. Não é isso, é outra coisa. E ela tem uma dificuldade imensa de aceitar o laço, vamos dizer assim. Isso eu acho muito legal do filme. Quem Muito quer falar? bem. Paulo, tá com você a voz, cara. Só ligar o som. Pronto, liguei. Joia. Vamos lá. É, eu fico me perguntando o quanto. Eu vejo um filme muito. Foi uma coisa que eu coloquei no Zap, que eu vejo um filme muito alegórico, né? Então a alegoria ela permite fazer várias, encaixar várias interpretações, né? Ela tem essa elasticidade. Acho que tem a alegoria própria dos quadrinhos, né? Os quadrinhos são um pouco assim, né? Você tem figuras que você vai colocando sua imaginação nos personagens, além do que eles estão colocando, né? Ele permite esse espaço para você colocar sua imaginação. E aí eu fico me perguntando sobre o Igor e o Vânia, o quanto tem de Baker nos dois, entendeu? Porque aí a mídia, fofoca de mídia e tudo, que ele se mostra, além de um pesquisador, uma pessoa interessada em pesquisar um assunto, ele se mostra uma pessoa que parece que tem interesse pelo assunto em si, como pessoa. Então, como ele reagiria se ele tivesse na posição de Vânia, se ele não seria, se ele no momento de sobriedade não seria tão grosseiro quanto Vânia foi, né, chamando ela de burra. E o Igor também tem toda uma questão semiótica, porque ele poderia ter dado o anel, eu vejo na questão do anel, ele poderia ter dado o anel na noite que ele dormiu com ela. Ele poderia ter tentado seduzir ela naquela noite. Mas ele espera porque sabe que o impacto de dar o anel depois vai ser maior. Porque naquele momento ela estava abalada e tudo, ele tem a leitura do emocional dela, ele faz uma trama semiológica para se aproximar dela no momento fatal. Quer dizer, ele é o sedutor, o verdadeiro sedutor. Ele é o bem intencionado, mas o verdadeiro sedutor, né? Porque ele espera o momento certo para passar o objeto o objeto simbólico, o objeto carregado de sentido, né? E naquele objeto é que se dá o enlace realmente deles dois, né? A- Através da passagem daquele objeto, daquela. Talvez isso tenha uma simbologia psicanalítica também, né? Você passar um objeto para outra pessoa. Mas é interessante, Paulo, que o laço, né, você pode pensar ali no se o laço se consuma na última cena, mas é um laço meio torto, né? Bastante torto, digamos assim. Digamos assim, foge completamente a um certo ideal, ou uma certa ideia de laço amoroso. É uma cena bastante ambivalente, né? Eu fico pensando, bom, não sei até que ponto tem, né? Não é uma questão de caso pensado, mas tem essa coisa da sedução do personagem, mas no fim das contas, o laço que se faz no fim do filme é um laço bastante sintomático, torto nesse sentido, né? No sentido sintomático do termo. Que é interessante também, né? É super ambivalente. Acho que a Ana quer falar também. Ó, só na mediação aqui, Fabiano. Então, é o Hum, seguinte: temos a Ana, temos a Elizabeth, e acho que a gente pode aceitar mais uma ou duas inscrições. Então, assim, isso. gente, se quiserem falar, levante a mãozinha, porque aí depois disso eu É, vou pedir para o Fabiano fazer uma fala final, assim, e dar um contorno para isso que a gente está conversando. Claro que estamos muito longe de exaurir as questões todas, né, em relação ao filme, mas por uma questão de tempo. Então, estou fazendo o meu papel de chato aqui, de organizar a boa. coisa. Ana, por favor. Vou tentar ser rápida e trazer uma psicanálise do filme.
O Igor, né? O Igor foi um cara que me interessou logo de cara, porque eu vi ali na minha leitura do filme, nas minhas representações, é a morte do sétimo selo, é aquela figura, e fiquei pensando do porquê disso. E aí Ô, eu Ana, escrevi. Oi. desculpa, mas quando você mandou aquela foto, que você primeiro no grupo você compartilhou isso, falando que tinha sétimo selo do Bergman lá. Aí eu falei, acho que a Ana deve ter fumado um a mais, porque não tem nada de Bergman Não, aqui. Mas depois cara, você, depois eu vou não, te depois mostrar. você mandou a foto do cara, eu te dei a razão na hora. Eu falei, mas é igualzinho, caramba, Ana, pô, ótimo insight, muito legal. Quando ele entra, ele tá de capuz. Eu até mandei a imagem errada. Ele tá de capuz, ele usa aquele capuz. Para mim é muito aquela imagem, né? E fiquei pensando do porquê que eu tive essa leitura. E eu tive um insight que eu acredito que na psicanálise, fiquei pensando do trazer aqui dentro desse tema, né? Eu acho que ele se transforma em uma presença que vai pairando sobre essa protagonista. E o que é isso? É o desejo humano de escapar ao seu destino e encarar a impossibilidade de escapar ao destino. Por quê? Porque no sétimo selo, esse cara, essa imagem, joga xadrez com a morte. E o que é a morte? A não ser você jogar com isso que está posto. Então, eu acho que esse cara, esse espelho, somando aqui ao Fabiano, o que ele diz, ele vai forçando o contorno com esse aspecto que é inevitável da existência dela própria, que é isso que está posto. Aí queria trazer uma outra coisa de psicanálise, que é esse Édipo. O que é na terceira parte, porque assim, na primeira parte ela recebe adiantado para entrar nessa história. Na segunda parte, ela entende ali nesse pastelão que tem um X para sair. Então, ela tem um antepago e ela vai ter um pós-pago. Então, esse segundo momento do filme é ir atrás do pagamento, é atrás do menino para a gente desfazer isso para eu ganhar esse dinheiro. Então, esse anel, eu fiquei também pensando, Paulo, o que que é esse anel? Para mim, nunca foi uma aliança, nunca consegui ver como aliança, mas sim algo a mais, que ela faz o anel, e ele fala, pode ser 2 quilates, 3 quilates. Então, eu acho que ele guarda o anel como um fudido, porque é mais uma grana. Mas agora você falando me fez muito sentido de quem sabe aqui tem uma aliança, porque é muito interessante o diálogo dos dois. Que ele fala, você é louca, não, eu sou louco, não, nós somos loucos. E ela nega, como numa boa análise, o analisante vai dizer que não, ele vai negar até o fim. Não, você não me estuprou, não, você não serve. Ela vai dizendo a todo tempo, você é seu armênio, você é seu pobre, você que é tudo isso que o outro não era. E a terceira coisa que eu vou pegar tem esse Édipo, e a minha solução para isso foi que a mãe é a puta. Ela, a mãe e a menina são a mesma pessoa. Então a gente tem esse lenço vermelho que primeiro cala a boca dela, depois o cara dá para que acolha a garganta e para que aqueça. Depois ela, nessa cena, dá para que ele se cubra. Então, em algum momento, essa echarpe se transforma em algo afetuoso entre os dois, que se aquecem, tem um cuidado, ela cobre ele dá para ela o frio. E no final, ela destitui a mãe desse lugar, porque ela é a puta. Então, ela sai como a mãe, que a mãe, depois que já está nesse lugar, com esse cara rindo, porque teu filho te odeia, tanto que casou com uma puta, o cara vai lá e ri. É ele, o Vânia e o pai é a mesma pessoa, a mãe e a menina também é a mesma pessoa. E ela fala, já destituída desse lugar da mãe, o que seria eu, né? Ainda bem que eu tô saindo dessa família, porque senão eu ia ser essa merda, dessa rica escrota que trata as pessoas assim. Para mim, ali parecia uma secretaria de escola, quando o filho faz merda e você vai lá e faz os papéis, e ela joga a Sharp, então toma de volta aqui o que é teu. E essa foi a minha leitura psicanalista. E ela chora ali como uma Cinderela, que nunca foi ao baile, ela estava no baile. Nunca teve príncipe, nunca teve sapatinho, e, e é isso. Adorei o filme, mas também acho que não mereceu o Oscar. Boa, Ana. Bom, Valeu. Mas você, quando você mandou lá, Ana, você estava empolgada. Você falou que era uma obra-prima do cinema. Agora não merece o Oscar? Então, olha Ah, só, eu acho que é um puta filme em termos de linguagem para quem conhece essa obra. Eu conheço esse cara, então eu vou para lugares
que não é fácil da cultura entender, mas como mensagem do Oscar, eu acho que o filme que seria importante seria o Conclave e seria também o Brutalista, que trazem questões da nossa cultura aqui, são cinemas muito bem feitos também. Eu me diverti muito nesse filme, mas esse filme é leve, ele não traz as questões desses miseráveis, né? É a saída que a gente tem aqui. Ele não pesa, não é um filme que me pese existencialmente. O Brutalista, eu estou aqui navegando na minha ancestralidade, pensando como é que eu sobrevivi até aqui. Meu avô é um arquiteto que veio fugido, então eu estou assim, me sentindo a própria, e o Conclave tem uma porrada na cara desses jogos de poder. Então a gente tem nesse filme aqui a igreja a serviço da burguesia, o Estado, a gente tem muitas coisas que eu gosto de passear, mas em termos de uma premiação importante como discurso, eu não acho assim. Uma coisa não impede a outra. Eu ter adorado o filme não impede de eu não ter concordado com a premiação em termos de do que eu estou apostando. Mas eu vou para um outro lugar que eu poderia falar horas, que é um Oscar que fez caça ao nazista, que dá recado de Trump, enfim, Aham. tem que uma Mas, questão mas, política. mas assim, tá bom, eu tava te provocando, mas assim, o mais curioso também em termos de premiação, para mim, não foi nem o Oscar. Assim, eu não achava, acho que ninguém achava que a Nora fosse ganhar o Oscar, mas a Nora ganhou Cannes. Cannes não premia, em geral, filmes com esse perfil, né? Assim, e eu acho que o filme é muito interessante e eu acho que ele é muito violento, apesar da forma, às vezes, remeter aos clichêsões. Talvez aquela coisa meio de novela da Globo que o Fabiano falou, né, de entregar demais, esse negócio de entregar, de dar de bandeja para o espectador, essas coisas meio de cinema hollywoodiano mesmo, talvez não precisasse, mas talvez também seja uma estratégia, mais uma estratégia metalinguística, não sabemos, porque o diretor é muito bom, né? O Projeto Flórida é um filme do caralho, sim, e eu não vi os outros, eu acho, não sei, não lembro se vi, mas acho que não. De qualquer maneira, não é uma pessoa qualquer, assim, é um trabalho que ele tem uma delicadeza no trato, né? Eu acho que a menina se sai bem e tudo, então, assim, se é um cinema para ganhar Cannes ou Oscar, vai, sei lá, nós não somos jurados desse troço, mas É, mas a discussão sobre a violência, às vezes, é aquele detalhe final do filme. Eu acho que o Fabiano podia comentar isso também. E eu vou até passar para a Elizabeth primeiro, que daí o Fabiano já comenta eu, você. deixa eu só Ana, e comentar uma a, coisa e a em relação Elizabeth à também. Fala. violência, porque a violência é um Tarantino, né? Eu acho que o filme são Uhum. todos amorais, né? Tá cada um atrás de uma coisa e vai tentar fazer, conseguir aquela coisa, seja a que preço for. Então, aquela sequência, por exemplo, o cara vomita dentro do carro, é quase aquela sequência de Pulp Fiction, que o cara dá um tiro, e o problema não é ter dado o tiro, é limpar o carro. Então, eu Uhum. acho que é isso que se apresenta, assim, acho que é extremamente violento, aquela coisa com ela, né, aqueles três violentando aquela mulher daquela forma, né, mas eu acho que é isso, tem que ter uma coisa para entender que o filme te leva para um outro lugar de uma crítica mesmo, né, se você vai levar a sério, em alguns minutos do filme, falei, porra, peraí, é sobre o menino também, alguém tinha falado no grupo, parece que é uma história sobre o menino, é difícil de você digerir. Tem muita coisa nesse filme mesmo. Gente, adorei, para variar. Muito bom. O filme talvez seja uma bosta para alguns, mas se fosse totalmente bosta, não rendia tanta conversa. Que vocês falaram a beça do filme lá no grupo, e aqui está rendendo também uma discussãozinha boa. Então, Fabiano, se você concordar, eu vou passar a palavra para a Elizabeth e depois você comenta tudo e já fecha do jeito que Fecha. você achar que tem que fechar. Leve os minutos que achar que tem que levar também, que também não estamos com pressa, só porque está mais ou menos na hora. Não, eu posso até às Elis... 9, então só Ah, rapidinho. joia. Então tá bom. Então vamos nessa. Elizabeth, o que que você me diz? Oi, é um comentário de uma cena que eu achei bem emblemática, assim, essa cena que a Ana até comentou dessa postura da Amy, quando ela devolve o lenço para a mãe do Igor, né? Eu achei, assim, que, trazendo um pouco para a psicanálise, é uma cena que traz essa imagem, assim, de fim de análise, como se ela tivesse ali
transitado o filme todo em ambientes onde ela se misturava com os outros e nada, não sabia o que era dela, o que era do outro, e de repente ela faz essa travessia do fantasma, né? E é a postura que ela tem de entregar o Charlie para a mãe do Igor, e aí ela sai como se ali ela identificasse o que é meu, o que é do outro, né? Eu achei bem interessante comentar sobre isso. O que é que vocês acham? Bom. É. Fabiano, o que que você acha? Esse negócio do lenço é legal, né? Esse objeto. Mas eu acho que, acima de tudo, essa coisa de identificar o que é do eu, o que é do outro, mas é identificar onde eu sou colocado pelo outro. Que eu acho que talvez seja essa um pouco a questão, né? Quando eu estava essa cena, mas em outras cenas, é como a Nora, de certa forma, surfa na fantasia por um momento de que, bom, eu consegui ascender socialmente agora e agora ninguém me segura, até o momento da quebra da fantasia em que o outro vai dizendo o seu lugar não é esse, você não pertence a esse mundo, o teu lugar é aquele lá do começo, né? Quer dizer, há uma sucessão de cenas e de eventos em que os outros posicionam a Anne num certo lugar que ela desejou sair, desde o começo. Mas ela é colocada à força. Você pertence a esse mundo que não é o mundo dos magnatas russos. Você brigou. E é interessante porque ela luta por esse mundo. Ela luta. Essa é uma outra coisa do filme que eu acho muito interessante. Quer dizer, a Anne tem um aspecto muito libidinal, muito vivo na Anne. Porque ela luta real oficial por essa posição conseguida. Quer dizer, quando a casa vai caindo, quando ela vai se dando conta que o casamento não vai acontecer e vai ser anulado, ela luta. Ela lança mão de vários tipos de discurso, né? Eu falei sobre discurso amoroso, mas ela, o que eu acho muito interessante é que ela aposta no discurso amoroso, não funciona. Aí depois ela aposta sobre a liberdade individual dos dois. Nós, né, consentidos, aqui esse casamento foi consentido por dois adultos. Quer dizer, ela luta ferozmente por essa posição que ela almeja, que ela alcança por um certo momento e depois a casa cai, né? Mas eu acho que é interessante no personagem da Anne, mas também nos outros personagens em volta dela, que o Sean Baker mostra muito bem esse aspecto bastante humano de se enredar numa certa fantasia, lutar por ela quando a casa cai, ela passa a ser fraturada. Quer dizer, tem muita libido e tem muita, quer dizer, a Anne assume posição ativa diversas vezes no filme. Ela assume uma posição, em certas cenas, muitas cenas ela sempre assume uma posição ativa, de se colocar, de lutar, de dizer, de bater, ela dá um cacete nos caras, quer dizer, ela o Sean Baker, acho que os vários personagens têm isso, mas a Anne tem uma certa vida muito interessante porque ela sempre se coloca, quase sempre se coloca numa posição ativa, enquanto sujeito. E ela luta quando ela vê que a fantasia se desfaz. E ela vai atrás do dinheiro, e ela fala uma certa linguagem, ela muda de discurso. Quer dizer, isso eu acho uma coisa muito legal do filme. Quer dizer, os personagens pelo fato deles estarem sempre aquém e além dessas imagens de gênero, de certas posições sociais marcadas, os humanizam. Eles são muito humanizados, são personagens muito humanizados, porque eles lutam, né? Assim, ela luta. Talvez o Vanya seja o personagem, digamos assim, mais estereotipado e mais marcado, porque de fato ele se comporta como uma criança, do início ao fim do filme, né? Assim, literalmente ele se comporta como uma criança porque ele é visto, pensado, tratado como uma criança. Mas eu acho que a tônica do filme, o que eu gosto muito desse filme e do Sean Baker no geral, é como os personagens do Sean Baker sempre estão sempre aquém e além de imagens clássicas, estereotipadas, marcadas de gênero, de certas funções. Os personagens são sempre mais e menos do que isso. Eu acho isso faz dos filmes do Sean Baker muito interessantes. E a Nora é esse caso, quer dizer, tem várias cenas em que a Nora se mostra bastante ambivalente em relação ao Igor, em relação a outros personagens. A cena final, que é um laço, uma espécie de um laço sintomático, né? Quer dizer, ela responde através do sexo e através do corpo, nada mais humano, né? Uma resposta Fabiano, muito humana, né? Fabiano querido,
você Diga, tem 5 minutos. Então, deixa eu te fazer uma pergunta que nós não combinamos, diga. mas eu fiz uma enquetezinha lá há alguns dias, foi na semana passada, com conceitos psicanalíticos e tal, que poderiam ser produtivos para pensar o filme. Tem alguma coisa do velho Sigismundo que você ache interessante assim, o que algum conceito psicanalítico você acha que pode ser muito legal para a galera aqui pesquisar para pensar o filme, por exemplo? Ou o que que você te ocorreu quando você estava pensando em termos de conceito da psicanálise? Sabe que eu acho que eu vou pensar mais em termos em como o filme foi recebido, ou as discussões posteriores ao filme. Sabe que me lembrou muito, no Mal-Estar na Cultura, nas partes finais do Mal-Estar na Cultura, o Freud é, pega um conceito clínico e passa para pensar a sociedade coletivo, que é o conceito de supereu. E o Freud, na parte final, ele vai tentar pensar uma espécie de... Bom, a cultura tem supereu? É a pergunta que o Freud se faz no Mal-Estar na Cultura. Quer dizer, é possível pensar essa esfera do aparelho psíquico em termos culturais e sociais? Então, você acha que é a penúltima parte do Mal-Estar na Cultura. E vendo os comentários sobre esse filme, a maneira como o Sean Baker trabalha com certas imagens bastante estereotipadas de gênero e de classe, eu fiquei pensando sobre como a gente assiste o filme, a gente se relaciona com o filme a partir de certos supereus culturais, de imagens bastante petrificadas da maneira como a gente classifica, julga certos sujeitos, né? E como isso vem do campo da cultura para a gente, né? A maneira como a gente, vamos pensar assim, o nosso sistema de classificação na antropologia a gente chama isso de totemismo, né? O Lévi-Strauss chamava de totemismo, quer dizer, qual é o sistema de classificação dos entes e dos seres, e a maneira como a gente classifica certos corpos, certas profissões, certos lugares, a maneira como a N vive o trabalho, enfim. A gente faz isso de forma automática, a gente pensa muito pouco, a gente simplesmente classifica, coloca em certos lugares, em certas posições, né? O Freud chamou isso de certo superior da cultura, mas a antropologia tem outros nomes para isso. Mas eu acho interessante como o Sean Baker joga muito com essas imagens. E ele, de certa forma, tenta demonstrar, na minha visão, como os seres humanos são muito mais interessantes do que essas imagens, que eu acho que faz o filme ser legal. O Sean Baker ser interessante. Eu acho que fica isso como questão mais freudiana. Muito bom. Ah, gente, óbvio que teríamos muito mais a dizer. E eu sei que tem gente se coçando para falar que não fala porque tem vergonha, mas vai perdendo a vergonha também no durante. Fabiano, muito obrigado, cara. Foi muito legal o Valeu. papo. Acho que a Nora foi um ótimo filme para a gente trazer para o Cinepsi, porque justamente, né, assim, despertou amores e ódios e acho que mexeu com, assim, apertou botõezinhos interessantes em cada um de nós, né? E acionou aí reações e posições muito produtivas. Realmente, personagem aparentemente fácil, muito relacionada a uma certa cultura de massa que a gente está acostumada a ver de maneira unidimensional e que aparece nesse filme aparentemente simples, uma espécie de conto de fada de sessão da tarde, que no fim das contas tem camada, né? Mas também não precisamos botar num pedestal, uma coisa assim de que o filme. Até porque não é sobre isso. Essa discussão aqui, né, Fabiana? Não é para a gente discutir se o filme merecia ou não merecia o Oscar. A questão é, ganhou o Oscar. Com ganhar o Oscar, ganhou a atenção do mundo, né? Assim, ganhou um certo destaque e a gente trouxe aqui para discutir e legal. Vocês sabem que aqui não é um lugar que a gente discute só filme de Oscar, a gente discute aqui tudo quanto é filme de qualquer época, né? Já falamos de filme velho, filme novo, filme mais ou menos, e assim será. Ó, só entregando já uma coisa que deve acontecer, devemos discutir em breve o, o documentário palestino-israelense, que também ganhou o Oscar, junto com
o comitê aqui da cidade onde eu moro em defesa da Palestina. Tem um diretor da FEPAL, da Federação Palestina, nesse evento, e a gente está vendo quem que vai organizar para falar desse filme conosco. Acho importante, para aproveitar a empolgação de vocês com o Oscar e para aproveitar também as violações de direitos humanos e essa coisa do cessar-fogo que foi rompido por Israel recentemente, com mais, enfim, centenas e milhares de pessoas mortas lá, criançada e tudo. Então, vamos falar disso. E depois a gente vai trazer também o filme que a Ana recomendou, que eu adoro também, que é... Nós falamos só de um filme brasileiro até agora, esse ano todo, né? Hoje é um ano de evento, e vai ser mais um filme brasileiro, que é o Arábia, que a Ana trouxe. Então, vamos nessa. Gente, obrigado, viu? Beijo, vamos Tchau, dormir, gente. vamos descansar. Valeu. Amanhã ainda é dia de semana. Obrigado, Até Fabiano. mais, Tchau, valeu. gente. Valeu.